Buenas, tudo bem? Esse é mais um vídeo daqueles de curiosidade, de história, né? Aquele que é mais relax, é mais um bate-papo, né? Onde não é só tipo, tá, guri, fala logo ali, eu vim aqui pra ver as dicas ali que tu vai dar. Esse não, esse a gente vai conversar sobre alguma curiosidade. E esse vídeo de hoje é sobre uma coisa que tem bastante, muitas na cidade, tu já deve ter reparado. Não são pombos, também tem bastante, mas não é deles, que são as caixinhas de correio, aquelas vermelhas, né, que ainda estão em uso, é um dos ícones da cidade, tem até chaveiro, né, dessas postboxes, né, como elas são chamadas em inglês, as caixinhas de correio. Então eu quero te contar um pouco mais sobre a origem delas, sobre como isso tudo começou e para tu observar uns detalhes nela quando tu estiver aqui na cidade também. Eu adoro observar as caixinhas de correio, sou meio nerd nessa questão, confesso aqui. Bom, elas são propriedade, claro, do Royal Mail, né, que é tipo os correios daqui. E ela tem, o Royal Mail em si, né, começou há quase não, há mais de 500 anos atrás, né, lá em 1516, quando começou assim um serviço postal, mas era usado só pela corte. Só alguns séculos depois, né, lá em 1635, cento e poucos anos depois, é que aí foi usado, começou a ser aberto para ser usado pelo público em geral. Então as pessoas podiam postar seus negocinhos. Só que o negócio da postagem era meio que no 90-90, sabe? Não sei se todo mundo vai pegar essa referência, né, pensando bem, porque acho que nem se liga mais a cobrar hoje em dia. Mas enfim, seria mais ou menos isso, de tu manda, né, eu te mando um negocinho, às vezes eu faço um sorteio lá no meu Instagram, inclusive, @gurinlondon, vai lá, já me segue para participar dos sorteios. Então, quando alguém mandava, tipo, eu te mando uma carta, geralmente era carta, né, não mandava encomenda, né, mas quando mandava uma carta, a pessoa que recebia a carta é que pagava por ela. Olha só que absurdo, né? Eu recebia com base no peso do que ela estava mandando, se era uma carta, se era um livro, se eram documentos, né? Então ia pagar um pouco mais e pela distância também, né? do local que foi postado até o local da entrega. Veja bem, né? Que às vezes dava um prejuízinho para a pessoa que recebeu. Bom, em 1840, então, 150 anos atrás, né? Um pouco mais, é que, e no caso 200 anos depois que começou a ser aberto para o público, é que aí sim foi instituído um valor único e pré-pago, né? Pelo remetente, no caso, para postar cartas. O valor, ele era de um penny, que no caso, se tu pegar a moeda de 1 centavo, tu vai ver que é isso que está escrito, né? Porque o nome dela, o nome do centavo aqui seria o penny, ou pence, quando é no plural, né? Então, one penny. Então, foi o primeiro selo, era chamado realmente de penny black, porque era um selinho preto que valia um penny. Na moeda de hoje, seria o equivalente a mais ou menos 25 centavos, tá? E daí o preço era único para uma carta de até 14 gramas para ser enviada para qualquer lugar do país. Então já meio que deixava mais padronizado, né, o serviço de entrega, o que fazia e faz, até hoje é assim, muito mais sentido. Então isso foi realmente para simplificar o processo todo. Esse selo, até, diga-se de passagem, foi o primeiro selo adesivo, o primeiro selo postal do mundo. Já vou até contar uma outra curiosidade sobre isso, tá? Aí tá, beleza. Então o Penny Black surgiu nesse momento, tinha a imagem da Rainha Vitória de lado, e desde então, esse é o esquema, né? A imagem dos monarcas, sempre de perfil, colocado no selo. Uma curiosidade até que eu já falei num outro vídeo que eu fiz de leis estranhas aqui no Reino Unido, é que é ilegal, teoricamente, né? Quer dizer, eu fiz teoricamente, mas não sei se vai ter alguma penalidade para quem fizer isso, né? Mas enfim, eu recomendo não testar. Que tu não pode colocar o selo com a rainha virada de cabeça para baixo, tá? Seria ilegal. É uma regra que não pode, não tente. Tenta, depois me conta. Depois, né, os outros países foram criando os seus selos também, só que aí quando os países criavam, até hoje é assim, né, de colocar lá o nome do país. Geralmente tem o nome por extenso, né, na língua local. Então a Alemanha tem lá Deutsch, o Brasil tem Brasil com S, né, não é uma coisa que é para ser internacional usando a língua inglesa, não é isso, né, cada uma coloca o seu nome no seu idioma local. Beleza. Só que o Reino Unido é o único país do mundo que não tem nada que faça referência ao país, a não ser a rainha, identificando a rainha ou o rei, né? No caso, antes de ser a rainha, era o pai dela, né? O rei George VI, então era isso, o monarca que está estampado ali. Isso já é representação dizendo que é o selo do Reino Unido. Mesmo os selos que são enviados para fora do país também são assim, também não tem o nome United Kingdom, England, nada escrito, a não ser o valor do selo
e a imagem de perfil atualmente da rainha, né? Outra questão até do Penny Black, né, desse selo pretinho, é que a tinta que carimbava ali, né, para cancelar o selo, então, ela era vermelha. Então, por ela ser vermelha, era muito fácil de apagar ela, sabe? Quer dizer, era difícil de ver para começar a história, e segundo, que era fácil de apagar. E aí podiam tirar o selo e reutilizar ele em outra carta, né? Aquele carimbinho que é botado em cima, tá lá por algum motivo. Então, mudaram a cor. Daí virou o Penny Red, e aí o selo vermelho que surgiu a partir daí, que é o selo usado até hoje. Até hoje a cor vermelha de primeira classe, que eu já vou falar mais dele também, né, o First Class. Aí depois disso, então, é que depois do selo surgir, é que começaram a surgir as Post Boxes, o nosso assunto deste vídeo, né. Então a pessoa comprava o seu selo lá no Post Office, podia comprar quantos quisesse, né, mas uma folha inteira tinha 240 selos. Então tá, ela pegava o seu selinho, colava na carta e levava no Post Office. Então implementaram, né, colocaram essa ideia, 12 anos depois que os selos surgiram, colocaram numa ilhazinha, na ilha de Jersey, pertinho da França até, mas é uma ilha britânica, uma caixinha para ver como é que ia funcionar, né? Um cara que trouxe a ideia da França, já estava usando isso, e ele pensou em colocar aqui. Elas eram todas vermelhinhas, né? Foram colocadas por lá, passou um tempinho, e aí isso mudaram, um tempinho mesmo, 7 anos, eles mudaram a cor para o verde. E aí as pessoas começaram a reclamar que elas não conseguiam achar as post boxes, né, as caixinhas de correio, porque era verde, aí dificultava, né, no meio do mato lá, como é que ia achar não sei como é que reclamaram também, né, como é que mandaram as cartas fazendo essa reclamação, porque afinal não conseguiram achar a bendita da post box, né, como é que, mas enfim. Aí o Post Office então voltou atrás e mudou em 74, né, ali 15 anos depois mudaram de volta pro vermelho, que é o caso até hoje. Tem algumas exceções, tá? Tem, no caso, em 1919 começou a operar o Airmail para mandar carta por via aérea, né, para outros países. Até quando a gente manda carta para o Brasil, de novo, né, às vezes eu sorteio cartão postal, aí tem que ir lá colocar uma etiquetinha, além do selo com a rainha de perfil, né, uma etiqueta dizendo Airmail, né, porque ela vai por via aérea. E aí, para estimular as pessoas a usarem esse novo serviço, né, que eles tinham implementado, foram colocadas algumas caixinhas azuis pelo país. Então eram especificamente para quem estava mandando correspondência por via aérea. Mas foi por pouco tempo, tá? Foi em 1930 até por 39 que isso ficou em uso. Tem uma delas que ainda pode ser vista em Windsor. Se for visitar o castelo de Windsor, não deixa de dar uma olhada nessa curiosidade, nessa raridade que tem pelo país. É uma das poucas do país, realmente, assim, essas azuis. Então, dá uma olhada nisso também, né? O Windsor vai muito além do castelo. Já fiz um vídeo sobre o Windsor que eu até mostrei essa caixinha azul também lá nesse vídeo, tá? As caixas também possuem a insígnia real. Quase todas elas, tem umas anônimas, como são chamadas, né? Mas quase todas têm a insígnia real do rei ou da rainha que estava no trono quando ela foi instalada naquele lugar. Claro que a primeira é da rainha Vitória, então a gente tem a rainha Vitória, o rei Edward VII, o rei George V, o Edward VIII, já vou falar mais dele, o George VI e a rainha Elizabeth II, que está no trono agora, né? O Edward VIII é uma das que eu acho mais curiosa, porque ele ficou pouquíssimo tempo no trono. Eu falo disso no meu passeio até da realeza que eu faço aqui em Londres. Caso tu não saiba, eu faço passeios aqui na cidade, né? Esse aqui é o site onde tu tem mais informações. E se tu já viu o discurso do rei, tu sabe também um pouquinho dessa história, né? Que ele abdicou o trono, então ele ficou 11 meses no trono, né, de janeiro a dezembro de 1936. Então poucas postboxes com a insígnia real dele foram instaladas pelo país. Então elas são as mais raras, as mais difíceis de ser encontradas. Eu nunca vi elas, para ser sincero. Eu sempre fico de olho, assim, quando eu tô andando, tô viajando pelo interior do país, eu tô sempre de olho, porque eu gosto dessas curiosidades, né? Então fica a dica de novo para me seguir no Instagram, @gurinlondo, porque eu posto quando eu vejo essas curiosidades, eu posto e conto também lá no meu stories, tá? Então vai lá para ver isso também. Mas algumas das mais comuns, né, são a da Rainha Vitória, realmente, né? Tem o VR, V Victoria, R Regina, ou Regina, ou Regina, porque é em latim, não sei falar latim ainda, mas quem sabe, né? Outra delas é a do George V, que é só o GR, George Rex. E tem a da Rainha Elizabeth II, que é a mais comum de se ver pela cidade, que é E, 2 em romanos e R. Então, no caso, a mesma coisa, né? E, eu fiz ao contrário para ti, né? Então, E, Elizabeth, segunda, Regina. Então, Elizabeth II, rainha, em latim. Na Escócia é interessante isso também, se tu for para Edimburgo, também já tem vídeo falando de Edimburgo aqui, já contei essa curiosidade no Stories também, que lá as postboxes não tem a insígnia real da Rainha Elizabeth II.
porque isso até gerou um conflitozinho ali, um nervosismo dos nacionalistas escoceses, porque eles nunca tiveram uma Rainha Elizabeth I. Lá no século XVI, na época da Rainha Elizabeth I, eles tinham outro rei, né? Se eu não estou enganado, era o rei James V. Eles nunca tiveram uma Elizabeth I. Então, essa rainha atual seria a Rainha Elizabeth I da Escócia. É o caso do rei James I, por exemplo, que ele era James I aqui na Inglaterra, mas ele era o James VI na Escócia. Então, por isso, eles usam só uma coroinha lá nas postboxes da Escócia. Isso é uma curiosidade bem interessante. E algumas delas foram instaladas até em outros países. É o caso de Hong Kong, por exemplo. Tem algumas com a insígnia real da Rainha Elizabeth II, porque Hong Kong era um território britânico, né? Foi um território britânico por um tempo, até não muito tempo atrás. Então algumas delas foram instaladas até com a insígnia real da Elizabeth. Veja bem, onde esse Império Britânico chegou. Pois é, e ainda hoje elas são muito usadas, né? As postboxes. Se tu olhar, chegar pertinho delas e olhar além da insígnia real, tu vai ver que em cima tem uma plaquinha de metal com o próximo dia que vai ter a coleta. Vamos supor que hoje seja terça-feira, então lá em cima vai ter Tuesday, quer dizer, ainda vai ter coleta hoje. Ou se hoje for terça e lá em cima tiver Wednesday, é porque hoje já passou a última coleta e ela só vai ser coletada amanhã. E aí vai ter um papelzinho dizendo os horários da última coleta também, e é isso aí. Esses são os detalhes para tu observar. Por que isso? Porque se eu colocar lá um selo, uma carta, né, com um selo de primeira classe, first class, eu estou enviando para dentro do Reino Unido, ele vai chegar no dia seguinte. Se eu estou mandando segunda classe, o que é um pouquinho mais barato, ele vai chegar em até no máximo 3 dias. Geralmente é 2 dias úteis, né? É claro. Então é bem eficiente o sistema o Royal Mail, o serviço postal aqui do país. Primeira classe, agora em 2020, a primeira classe custa 70 pi, né, 70 pence, 70 centavos de libra, e o de segunda classe custa 61 pi, 61 centavos de libra. Então, como eu falei, é um serviço que é muito utilizado ainda, que às vezes, sei lá, tem que mandar, alguém esqueceu um troço aqui em casa, um livro, e precisa mandar, pega ali, bota na caixinha de correio, claro que daí vai pagar o dobro, né, no caso, 1,40 libra, mas só colar 2 selos, né, bota no postbox e tá resolvido o negócio. Ou precisa mandar um documento, precisa mandar uma foto, sei lá. O que precisar é muito utilizado de verdade até hoje em dia. Pode inclusive votar pelo correio, né? Se a pessoa se registra com antecedência para votar pelo correio, algumas semanas antes ela recebe o envelope em casa, pré-pago, né? Ela já pega o formuláriozinho, preenche ali, faz o voto dela, bota o envelope pré-pago, não precisa nem colar o selo e bota numa postbox e tá feito o voto. Pois é, essa outra curiosidade que eu quis te trazer aqui no canal, que eu acho muito interessante de observar pelas ruas da cidade, é uma coisa que tu pode observar também. Se tu vê alguma caixinha de correio do Edward VIII, me marca, porque eu nunca vi elas e eu quero saber os locais que elas estão pelo país. Tá beleza? Vem fazer um passeio comigo, explora o canal para ver os outros vídeos de história e a gente se vê, seja aqui, nas redes sociais ou em algum passeio comigo. Tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau!